Querido Mestre Jesus, nós estamos agradecendo pela oportunidade que nos é concedida de encontrarmos reunidos em vosso nome, em nossa casa espiritual, a fim de estudarmos os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, a respeito da criação, o que nós viemos fazer no mundo, o que nos espera a vida futura e a nossa necessidade de evolução e progresso. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela presença dos nossos irmãos maiores, sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando em nossas tarefas, a quem pedimos nesse instante que Ele nos abençoe, nos ampare, nos assista. Todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos dando início à reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós estamos dando sequência ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Buscai e Achareis. E os estudos da noite se referem ao subtítulo Não vos afagueis pela posse do ouro. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos fala: não vos afagueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não preparareis sacos para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São dos registros de São Mateus, capítulo 10, versos 9 a 15. Conjugado com essa lição, nós temos a pergunta 167, 167 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles:
qual o fim objetivado com a reencarnação? E eles responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Dona Luzia. Passamos a palavra a Dona Luzia. Boa noite a todos. Pedindo a nosso Pai Criador que derrame sobre nós as bênçãos do entendimento, da compreensão, para que possamos assimilar a lição dessa noite. Bom, Evandro já leu aqui, iniciando para nós o nosso estudo. O estudo que temos como tema hoje está no Evangelho, capítulo 25, o item 9 e 10. É uma passagem de Mateus, no capítulo 10, versículo 9 a 15. E quando lemos, assim como o Evandro fez, numa primeira leitura literal, ou seja, somente a letra, nós vamos compreender aqui que essa passagem, esse capítulo de Mateus, é uma recomendação de Jesus aos seus discípulos. Aqui, Jesus enviava os seus apóstolos às cidades vizinhas para que eles pudessem levar a boa nova. Esse é a primeira interpretação. Quando nós lemos, nós entendemos dessa forma. Então, o capítulo 10 de Mateus é toda uma orientação que Jesus passa a seus discípulos. Mas os ensinamentos de Jesus, ele não se atém somente ao campo físico, ao cotidiano, às coisas mecânicas, dos nossos atos, das nossas atitudes. Não. Os ensinamentos de Jesus são muito mais abrangentes, são palavras de vida eterna. Então, em qualquer grau evolutivo em que nós tivermos, em qualquer degrau da evolução, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. E em cada um desses degraus, nós vamos tirar outras nuances, outros ensinamentos, outras formas de compreender. Então Jesus falava para nós espíritos eternos. Por isso é que a palavra dele são palavras de vida eterna. E nós então vamos pedir aqui ao nosso querido Paulo de Tarso, nosso patrono, o socorro dele para que a gente possa compreender bem esse ensinamento de Jesus, que num primeiro momento é muito simples, é o mestre pedindo aos seus apóstolos, que fosse a vários locais buscar os filhos de Israel, que eram aquele povo que acreditava no Deus único, para trazer a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. Muito bem. Jesus, então, ensina para eles como eles deveriam proceder. Chegando numa cidade, chegando numa casa, se fossem bem recebidos ali, eles iriam trazer a paz para aquela casa, A paz seja convosco. Mas se não fossem recebidos, que eram para sair daquela casa, daquela cidade e sacudir o pó das sandálias. Bom, Paulo de Tarso nos ensina lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4 a 6, onde ele vai falar da excelência do ministério da nova aliança. Paulo diz assim,
E é por intermédio do Cristo que temos tal confiança em Deus. Não quer por nós mesmos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Então, todos nós cristãos somos ceareiros na seara do Cristo, formando assim uma nova aliança com o Pai. E aí ele continua, não uma aliança da letra, mas do Espírito. Bom, o que Paulo quer dizer? A letra em si só, ela mata, mas o Espírito vivifica. Quando lemos essa passagem de Jesus, naquele contexto, naquele tempo, era compreendido, todo mundo sabia ali, através da letra, o que Jesus queria dizer para nós. Mas se nós ficarmos somente com a letra, é um ato mecânico, é um ato diário na vida daquele povo naquele tempo. Hoje nós não precisamos sujar os nossos pés com poeira da estrada, porque nós temos veículos. Naquele tempo não existia, então as pessoas viajavam de cidade em cidade realmente e enchiam ali, eram sandálias que usavam, chegava na cidade, estava ali com os pés cheios de poeira. Tanto que havia uma tradição de que quando chegasse numa casa, o dono da casa cingia-se com uma toalha, pegava ali o escravo, pegava uma bacia com água para aquela visita lavar os pés. Então essa lição ficaria parada no tempo, porque aquele povo entendia, mas e nós? Como nós vamos entender? É por isso que o próprio Cristo nos ensinou e nos disse e nos prometeu: eu vos enviarei um Consolador prometido. O Consolador que fará com que vocês compreendam, tire da letra o véu da alegoria, o véu da simbologia. E Jesus então nos envia, os seus mensageiros, que como um batalhão divino desce à terra como estrelas cadentes para tirar dos nossos olhos a cegueira, o véu. Então o Espiritismo vem explicar para nós. As palavras de Jesus não se fala somente dentro de uma interpretação literal, ela também é interpretada espiritualmente. Então vamos tentar ver como interpretar. Vamos pedir socorro aqui ao Emmanuel, num livro muito bonito chamado Escrínio de Luz, psicografado por o Chico, nosso querido Chico, saudoso. Emmanuel traz uma mensagem que vai conversar conosco sobre o versículo 14 do capítulo 10 de Mateus. Quando Jesus diz: e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Emmanuel então diz o seguinte: muita gente acredita que o Senhor teria sugerido aos apóstolos a reprovação aos que lhe não acolhessem a boa nova, ou o menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Muitas pessoas, até hoje, muitas escolas religiosas acham assim. Então, se você tem uma pessoa que você ama, ou se você tem um amigo, um vizinho, alguém que você quer
compartilhar com ele a alegria que você já tem dentro do coração, a luz que você já traz pelo Evangelho de Jesus, e ele ainda não aceita, o que se faz hoje? Afasta. Aquela criatura deixa de ser bem-vinda ao meu ciclo de ideias. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Por quê? O Evangelho, ele é todo simbólico, assim como as Escrituras Sagradas. É todo simbólico. Então, quando nós lemos o Evangelho de Jesus, ou mesmo lemos o Velho Testamento, nós precisamos entender a simbologia, senão nós não vamos entender nada do que está escrito espiritualmente falando. Uma das simbologias do Evangelho é o seguinte: quando Jesus fala em pó, ele não está se referindo ao pó da estrada. Quando ele fala sacudir os pés, o que é o pé no corpo humano? O pé no corpo humano é a base do nosso equilíbrio para que nós estejamos eretos. Se não tivermos pés, nós não vamos ficar de pé, eretos, não vamos. Então, qual é a base que sustenta a nossa postura? Os pés. E, simbologicamente, o que representa em nossa vida a base da vida no ser humano? O que é a base da vida no ser humano? Qual é a nossa base? Os sentimentos. Por quê? Porque nós agimos, falamos, pensamos por causa dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Os sentimentos é que nos impulsiona a viver, a agir e a nos conduzir na Terra. Emmanuel fala conosco no livro Pensamento e Vida que nós interagimos constantemente. Há uma permuta, uma troca entre as criaturas, em todo o universo. Tudo no universo troca-se. E quando nós interagimos com as criaturas, nós estamos o quê? Visitando uma casa. Nós já falamos várias vezes nessa casa aqui, dentro do solar. A casa mental. É por isso que Emmanuel fala, tua mente, tua casa. Então, quando eu, aqui nesse instante, estou falando do Evangelho de Jesus, no capítulo 10 de Mateus, versículo 9 e 10, eu estou visitando a casa mental de cada um de vocês. Porque eu estou levando para vocês um ensinamento. E esse ensinamento vai ser analisado, refletido por cada um de vocês. Então, que casa é essa que Jesus se refere? Se a casa não te aceitar, afaste-se, saia da casa, saia da cidade, quando muitas casas formam uma aldeia, formam uma cidade. Afaste-se dessas aldeias e vai sacudir o pó dos seus pés, da base da sua vida. Só que o pé não é a base da vida, o pé é a base do corpo físico. A base da vida é o sentimento. Então Emmanuel vem e diz assim, olha, entretanto, Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Onde? Onde é que nós guardamos esse pó? Em nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, se eu falo com o seu Carlos, se nós falamos com o seu Carlos sobre o Evangelho e de repente ele não está apto e não quer ouvir,
e me dá uma má resposta, o que eu sinto na hora? Uma sensação ruim, né? Um agravo, eu fico chateada. Isso é o pó do meu sentimento ainda, o pó do homem velho. E aí Emmanuel continua: qual pó? A poeira do ciúme e da tristeza, a poeira do desencanto e da lamentação, a poeira ou pó de inveja e vaidade, de azedume e orgulho ferido, que é um melindre, né? Quando você vai falar com a pessoa sobre o Evangelho e a pessoa te dá uma má resposta, logo vem um melindre, né? O problema seu, nunca mais eu chego perto de você. É um melindre. Onde é que está isso? No nosso coração, nos nossos sentimentos, no orgulho que nós ainda trazemos conosco. Então essa passagem do Cristo é sobre isso. Espiritualmente falando, os espíritos superiores vêm para nos ajudar a compreender a doutrina do Cristo em termos espirituais. Nós estamos na era do Espírito. Não tem mais como voltar. Nós agora temos que fazer o nosso estudo, o nosso trabalho, a nossa compreensão, sempre na era ou na ação espiritual. E continua Emmanuel dizendo: se você já traz contigo a luz para aqueles que estão na treva, não condenes aqueles que não possam se iluminar de improviso. Então, se você tem em casa um filho difícil, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um irmão, que ainda está longe da verdade, e que você, por amá-lo muito, você quer ajudá-lo, mas ele não compreende, não condena. Não condena, né? Se você já conduz no seu coraçãozinho o amor para aquele que se desvaira no ódio, não lhe critique a tardia compreensão, ou seja, não critique se ele naquele momento não te compreender. Porque, diz Emmanuel, as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se imobilizam ou paralisam por um tempo longo em desesperação e cegueira. Então, não adianta brigar, não adianta pôr fogo na fogueira. Meu irmão não quer me ouvir, aí eu fico nervosa, fico brava, mas você está fazendo errado, e você não sabe que... Mas não resolve, porque ele ainda não está preparado para ouvir. Dê tempo ao tempo, como nos diz, né? No dito popular. Dê tempo ao tempo. E aí Emmanuel continua: não vale apedrejar e criticar, ou desconsiderar a pessoa, ou ferir com palavras. Colecionar mágoas e queixas é derramar lama e fel. Porque muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas, né? E infelizmente, quando elas não querem ser ajudadas, a gente começa a ficar chateado, melindrado, a gente começa a queixar, mas não é possível. Por que essa pessoa não aprende? Ela está vendo como que nós, como que a gente está vivendo de uma forma tão melhor, como que nós melhoramos. Por que ela também não quer melhorar? E aí a gente começa a reclamar, mas não podemos. Cada um está no seu patamar de entendimento, de percepção, de compreensão. E aí continua Emmanuel dizendo para nós: seja onde for, ou e com quem for, conserva entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Afastemos da base de nossa vida. Qual é a base de nossa vida? Os nossos sentimentos. Afastemos dos nossos
sentimentos, a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Então, quando Jesus nos diz aqui, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 10 de Mateus, quando alguém não vos queira receber, nem me escutar, sacudir ao sair dessa casa mental ou cidade a poeira dos vossos pés. Então, a poeira da base da nossa vida, que é o sentimento. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra, duas cidades, no Velho Testamento fala-se sobre elas, que houve ali um desequilíbrio muito grande na cidade, muita perdição, e elas foram destruídas. Elas serão tratadas menos rigorosamente do que a cidade que não quiser recebê-lo, do que a casa mental que ainda não entendeu a necessidade daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E Kardec, então, aqui no item 11, lá no último parágrafo, no penúltimo e no último, ele diz assim, olha, no seu comentário dessa página, ele diz assim: quanto àqueles que não quisessem receber nem ouvir, recomendou Jesus porventura aos apóstolos que os amaldiçoasse? Que se lhes impusesse, que usasse de violência e de constrangimento para os converter? Foi isso que Jesus ensinou na passagem hoje? Não. Mandou que afastasse e que tirasse do coração qualquer mágoa, qualquer sentimento de mágoa que aquela entrevista ou aquele momento deixou no coraçãozinho dele, E diz: não, mandou pura e simplesmente que eles fossem embora à procura de pessoas de boa vontade, de criaturas que realmente quisessem ouvir a boa nova, quisessem ouvir a palavra do reino. E Kardec continua: o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos, aos seus seguidores: não violenteis nenhuma consciência. Nós não devemos violentar as consciências alheias, as casas mentais. Não podemos. Kardec ainda diz o seguinte: o Espiritismo não é para quem já tem uma fé, para quem já crê em alguma coisa. Então, eu sou católica, eu já tenho a minha crença católica, então nós não podemos violentar uma pessoa católica para que ela entenda o Espiritismo, de jeito nenhum. Eu sou protestante, eu já tenho a minha crença, a minha fé, então nós espírita não podemos de forma alguma violentar a mente, a casa mental daquela criatura, a consciência. Agora, qual é a terra boa para julgar a semente do Espiritismo? É aquela terra daquele que fica igual junco na beirada do rio, cada hora o vento bate para a direita, ele vai para a direita, o vento vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Eu falo junco porque a gente no interior conhece, o pessoal da capital não conhece muito bem junco, não. É uma folhagem que dá na beirada do rio, e quando o vento bate, ela vai para a direita ou para a esquerda, dependendo do vento. Então, aquele coraçãozinho que ainda está indo para a direita ou para a esquerda, que não tem uma crença firme em nenhuma escola religiosa, é aí que nós vamos semear a sementinha do Evangelho.
segundo a ótica espírita, né? E Kardec então continua: a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco. Aquele que chega até você e pede: olha, eu sei que você é espírita, me explica, o que é o espiritismo? Aí é uma terra apta a receber semente, já quer saber. E aí continua: deixai tranquilos os que vos repelem, lembrai das palavras do Cristo. Outrora, no passado, o céu era tomado com violência, ou seja, o povo de Deus entrava em outras cidades, porque Deus era o Deus do exército. Eles queriam tomar ali, porque Deus enviou eles para tomar. Hoje, é pela brandura, é pela mansuetude, é pela pacificação. Foi isso que Jesus veio fazer, nos mostrar um Deus Pai misericordioso, generoso, que nos ama verdadeiramente. Então não podemos, de forma alguma, usar de violência com os nossos irmãos. Então a passagem de hoje, no versículo 25, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre isso que a doutrina nos fala. Uma boa noite para todos e muito obrigado pela atenção. Meus prezados irmãos, boa noite. Que Jesus continue nos abençoando e amparando nas reflexões dessa noite. E vamos dar prosseguimento ao estudo já iniciado pela nossa irmã Dona Luzia, tentando trazer alguma colaboração da nossa parte acerca dos itens 9 e 10 do capítulo 25 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse denominado Buscai e Achareis. É um capítulo que possui como tema principal a lei do trabalho, que está intimamente relacionada com a lei do progresso. Na verdade, todas as leis divinas se complementam e funcionam em perfeita harmonia. E conforme nos ensinam os espíritos, a reencarnação e o trabalho são necessários para todos nós e visam o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Ao reencarnar, o espírito desenvolve a sua inteligência através das atividades que ele é obrigado a fazer para garantir a sua sobrevivência e se aperfeiçoar na matéria. Desde o nosso estágio mais primitivo, somos obrigados a trabalhar, a criar, desenvolver meios de sobrevivência, buscando o alimento, buscando o vestuário, a proteção, o conforto, enfim, buscando melhores condições de vida. Então, à medida em que vamos sucessivamente reencarnando, o nosso princípio inteligente, o nosso intelecto evolui. Ocorre, conforme também nos ensina a doutrina, que primeiramente evolui a parte intelectual, para só depois nós desenvolvermos os sentimentos e a moralidade. Fizemos essas considerações e também recordamos que Jesus a todo instante ressaltou o dever de cada um de nós trabalhar para buscar ali atender às suas necessidades, mas sem excessos, sem desequilíbrios, inquietações. E o Mestre nos garantiu, a todos nós, seguidores,
que a providência divina, né, ela sabe qual que é a necessidade de cada um, né, e atende a todos na medida da necessidade e do merecimento. Cabe a cada um de nós, né, fazer a sua parte, né, buscando, batendo a porta. E a passagem evangélica que estamos aqui estudando nessa noite, ela traz aspectos interessantes sobre a lei do trabalho, especialmente no que diz respeito à divulgação e à vivência do Evangelho, conforme a Dona Luzia já muito bem explanou aqui para todos nós, né? E primeiramente é importante a gente ressaltar, né, que esse trecho evangélico, né, ele diz respeito a uma reunião que aconteceu, né, entre Jesus e os 12 apóstolos. Então é uma reunião só entre Jesus e o colégio apostólico. Não foi no meio da multidão, no meio do povo, né? Ali o Cristo estava ministrando orientações, recomendações aos 12 apóstolos que iriam dar início à divulgação da Boa Nova pela região. Para contextualizar essa situação, para entendermos melhor a sequência de acontecimentos, de acordo com o Evangelho de Mateus, nós temos ali nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. E aí Mateus começa o capítulo 8 dizendo o seguinte: e descendo ele do monte, ou seja, quando acabou o sermão, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E aí Mateus vem relacionando uma série de episódios, de acontecimentos ali, onde Jesus, realizou curas, milagres, feitos maravilhosos, proferiu ensinamentos assim inesquecíveis. Isso tudo no capítulo 8 e no 9. O 9 termina assim, olha que interessante: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, olha que interessante: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceaneiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, ali o Cristo estava, já mostrando para os apóstolos que tinha muito trabalho a ser feito e que precisavam de pessoas de boa vontade. E aí vem o capítulo 10, onde então Jesus se reúne com os 12 apóstolos, segundo Mateus, ele registrou assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E aí cita aqui o nome dos 12 apóstolos, e mais à frente diz assim, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, aqui nós já estudamos algumas terças-feiras atrás que o Cristo não estava dando um tratamento privilegiado aos judeus, ao povo hebreu. Ele pediu, ele recomendou aos apóstolos para ir primeiro ensinar a esse povo, aos hebreus, porque os judeus estavam mais preparados para receber a boa nova, E prossegue então Jesus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, de graças dai. Será o próximo estudo, salvo engano, na terça-feira que vem. Dai de graça o que de graça recebestes. E chega então o momento, dessa recomendação aqui que estamos estudando nessa noite, Não vos afadigais por possuir ouro e tudo mais que já foi lido aqui. Bom, Kardec nos explica
que essas recomendações de Jesus estavam em perfeita adequação aos costumes daquela época, porque naquele tempo era comum os viajores, né, fazerem a viagem a pé, no máximo andando no cavalo, né? Então a bagagem era pequena, geralmente, né, se acampava ali numa tenda ou buscava a hospedagem na casa de alguém. Então as recomendações de Jesus ali sobre o aspecto histórico, né, dos costumes, assim, sob o ponto de vista literal, estava totalmente adequado à época. Só que para muito além desse aspecto prático, né, material ali do momento, né, nós sabemos que as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral, um conteúdo espiritual, né, que é direcionado a todos nós, né? As palavras do Mestre são palavras de vida eterna, porque visam o Espírito eterno que somos todos nós. Então, o Cristo, na verdade, ao falar ali com os 12 apóstolos, estava falando com todos nós, discípulos da posteridade. E ele não estava falando, né, tão somente acerca daquelas viagens, né? Naquele momento para os apóstolos, sim, mas para nós, né, que iríamos depois estudar, nos debruçar sobre o seu Evangelho, isso aqui tem um alcance muito maior, né, que é o que nós estamos tentando aqui buscar hoje, né? O conteúdo, né, espiritual e moral dos ensinamentos de Jesus é como se fosse a polpa de um fruto, né? Nós temos ali no fruto a casca, né, que seria esse revestimento ali, né, de acordo com os costumes e com a região, o tempo, né, o lugar em que estava ali sendo proferido aquele ensinamento, né? Só que retirando esse revestimento, essa casca, nós temos ali o conteúdo, né, moral, né, a polpa do ensinamento, que é atemporal, que vai durar milênios e milênios aí, né, nós buscando compreender e aplicar em nossas vidas. Dessa forma, precisamos sempre ultrapassar ali, né, a letra do texto para chegar, né, no espírito, como muito bem lembrado pela Dona Luzia, né, recordando as palavras do nosso querido patrono Paulo de Tarso. E é por isso que se costuma dizer que o Evangelho é a porta e o Espiritismo é a chave, porque foi o Espiritismo, né, o Consolador prometido, que trouxe essas realidades espirituais, as leis espirituais que nos possibilitam alcançar esse conteúdo. Nós estamos refletindo sobre isso tudo aqui para poder então concluir que, ao falar com os 12 apóstolos, né, aquelas orientações práticas para a viagem de divulgação de Boa Nova, né, o Cristo estava deixando ensinamentos vivos, atuais e de extrema importância para todos nós, né, e que precisamos nos ater a isso, né, para aplicarmos na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. E aí, quando a gente lê, não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos, não prepareis sacos para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentar. Daqui o que a gente pode retirar disso aqui? Né? Que cada um tem que trabalhar para se sustentar e que nós não podemos ser um peso para outras pessoas, e que também não podemos, né, nos afadigar, né, pela posse das coisas materiais. Ou seja, né, não precisamos nos cansar demasiadamente, né, entrar em exaustão
nos preocupar de forma exagerada. Tem que ter equilíbrio. E é através do nosso próprio trabalho, né, que nós iremos então buscar o que for estritamente necessário. Veja que o Cristo aqui disse que, olha, não leva nada em excesso, né? 2 calçados, 2 cajados, 2 sacos, 2 roupas, né? Leva só o que for necessário. Então, é para evitar os excessos, né? Essa inquietação que nós temos pelas coisas, pelas buscas materiais. E também nós percebemos aqui que não podemos perder tempo e energia com atividades inúteis, né? Muito menos tentando mudar os outros, converter os outros, né? Cada um está numa posição espiritual, cada um tem o seu tempo de despertamento, né? O nosso exemplo é o melhor meio e o meio mais eficaz de divulgarmos o Evangelho, através da nossa própria conduta, sem precisar forçar a barra, tentar, né, dobrar os outros na base da argumentação. Isso não funciona. Somente é possível dar aquilo que nós temos. Se nós não temos amor, não temos fé, não temos alegria, nós vamos oferecer o que aos nossos irmãos? Então nós precisamos cultivar esses valores, né, dentro de nós, porque a gente só consegue ajudar e oferecer aos outros aquilo que nós já possuímos. Nesse ponto, meus amigos, eu sempre me recordo de uma lição inesquecível de Jesus ao apóstolo Tadeu. Eu gostei muito desse trecho, né, que foi registrado por Humberto de Campos, nosso querido irmão X, no capítulo 7 da Boa Nova, quando Jesus diz o seguinte para o Tadeu: Tadeu, só a luz do amor é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? O reino de Deus é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares, ou seja, sem esquecer que Deus cuida de todos. Ah, que maravilha, né? Ouvir as palavras de Jesus, que foram naquele momento direcionadas ao apóstolo Tadeu, numa conversa só entre eles dois, e que nós estamos aqui estudando hoje. Vejam como as palavras de Jesus extrapolam aquele diálogo ali, né, os interlocutores daquele momento, né? E ele sabia disso, ele sabia do seu papel, da sua missão como orientador espiritual do planeta, governador da terra. Então ele sabia que tudo que ele falasse seria registrado e exaustivamente estudado por todos nós. Então, meus amigos, nós também costumamos pensar que essas mesmas orientações que estamos aqui, né, estudando agora, certamente nós pensamos, né, e fomos recomendados sobre elas antes de encarnar. Os nossos benfeitores espirituais, né, aqueles amigos que programam a nossa encarnação, nos ajudam a planejar, afiançam a nossa vinda, né, e prosseguem ao nosso lado aqui na Terra, eles certamente, antes da gente encarnar, também nos orientaram, né, deram ali as diretrizes para a gente: olha, vai lá, retorna ao mundo corpóreo, trabalha, né, cumpra os seus deveres e o seu compromisso, faça a sua parte, porque nós jamais te abandonaremos, né? Mas muito cuidado com o apego à matéria, com as paixões, cuidado com a preguiça,
né, com as sugestões infelizes. Não perca tempo, né, que se você fizer a sua parte, o céu sempre lhe abençoará. A gente pode ter certeza que a gente recebeu e continua recebendo sempre essas orientações de parte dos nossos queridos amigos benfeitores espirituais. Inclusive, né, nesse mesmo sentido, André Luiz deixou uma lição bem interessante que se encontra no livro O Espírito da Verdade, onde ele comenta exatamente o item 9 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma espécie de cartilha, né? André Luiz, talvez por ser médico, né, a gente percebe no perfil dele, ele é bem prático, ele faz cartilhas, né? Ele faz as páginas dele muitas vezes são bem objetivas, né? E aqui ele faz uma cartilha com 10 itens que nós trouxemos aqui para ilustrar esse estudo. Então ele começa com o item 1: comece o dia na luz da oração. Olha que maravilha! Se todos nós, né, na hora de acordar, fizéssemos uma oração e não saíssemos do nosso quarto sem estar em paz, sem estar, né, ok com Deus, né, as coisas seriam muito melhores, né? Às vezes a gente já levanta no corre-corre, apressado, né, atrasado para os compromissos, esquece de fazer uma oração, né, de levantar em paz, tranquilo. Então a primeira recomendação de André Luiz é: comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. 2. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, mesmo quando se mostra num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Veja que interessante, né? O trabalho é fundamental na vida de todo mundo, né? Mesmo se a pessoa tiver ali uma condição econômica, né, muito favorável, se ela ficar na preguiça, ela vai buscar uma doença, né? Ela vai buscar problemas ali para a sua existência. Item 4: busca o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. 5. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. 6. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. 7. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu, ou seja, o monumento fúnebre, né? O sepulcro imponente, né? O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. 8. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de forma especial dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. E 10. Em favor da sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Bom, e ainda sobre essa necessidade de nós, né, trabalharmos na divulgação da Boa Nova, do Evangelho, sobretudo através da nossa própria reforma íntima, né, e da nossa vivência do Evangelho, né, o Livro dos Espíritos, na questão 793, né, Kardec perguntou
aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta foi a seguinte: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Olha que puxão de orelha aqui, que é a espiritualidade, né? Não tereis direito verdadeiramente de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. E é uma grande verdade, né, irmãos? Embora tenhamos avançado muito na parte intelectual, né? Basta a gente ligar a televisão, entrar na internet, que a gente vê o tanto de notícia, né, infeliz, lamentável, né? Porque ainda não sabemos viver como verdadeiros irmãos, né? E será quando, né, a maioria de nós aqui no planeta estivermos vivenciando o Evangelho que iremos nos tornar um povo, né, uma humanidade civilizada. Nós vamos aqui caminhando para o final da nossa participação, né, ressaltando então essa necessidade de estarmos sempre atentos às orientações de Jesus, né, buscando seguir fielmente os seus ensinamentos para buscarmos a nossa evolução, a nossa felicidade, né? Conscientes de que o Mestre nos acompanha, né? E conta conosco, né? na nossa colaboração aí, né? Fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Na reforma íntima e na prática da caridade, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Jairo que nos faça a prece. Senhor Jesus, agradecemos pelos momentos de ensinamento dessa noite e rogamos para que possamos ter inteligência e perseverança para poder absorver esses ensinamentos, mas também para praticá-los. Pedimos amparo e proteção para todos que frequentam essa casa, para os nossos irmãos que aqui estão, os que não puderam comparecer, todos aqueles que necessitam de amparo, de prece, de proteção, que também possam ser abençoados e assistidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é vosso reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.